Oi, gente, visto e tu, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo, mais um react. Vamos falar sobre o apagão que aconteceu na União Europeia. Meu Deus, eu queria falar sobre isto ao vivo porque algumas pessoas ficaram preocupadas comigo. E eu ainda consegui às vezes apanhar um pouco de rede, um pouco de internet, assim, com alguma dificuldade, mas eu consegui mandar uma mensagem lá no Instagram, no grupo que nós temos. E eu disse, olhem, está a acontecer isto aqui na Europa, eu não vou conseguir publicar vídeos, eu não sei quando é que vai dar para voltar. Entretanto, as coisas voltaram ao normal e eu queria fazer um ao vivo para vocês verem que está tudo bem e eu esclarecer todas as vossas dúvidas. No entanto, as coisas ainda não estão a 100%, pelo menos não aqui em minha casa, não sei como é que está aí nos outros lugares. Cada experiência foi uma experiência, mas vamos falar sobre isso? Para quem está muito por fora de tudo, enfim, primeiro, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês estão fartos de saber. Ok, agora vamos. Para quem não sabe, a União Europeia, em alguns lugares, ficou sem eletricidade. Em alguns lugares também ficaram sem água. Eu tive água sempre. Ok. Já tinham falado nas notícias para nós nos prepararmos para uma eventual... sei lá, não sei, do nada nas notícias em alguns países, não em todos, começou a falar que para nós fazermos um kit de emergência para estarmos 72 horas ok. Acontecesse o que acontecesse, nós durante 72 horas conseguirmos sobreviver com uma mochila. E eles estavam a dizer para nós colocarmos numa mochila várias coisas. Comida enlatada, por se não tivéssemos eletricidade, para termos uma lanterna, para termos um rádio a pilhas, para termos ou então... coisas que funcionassem com energia solar, para termos powerbanks carregadas, várias coisas que eles aconselhavam, papel higiênico, várias coisas. Uma toalhazinha pequena, várias coisas, cada país mostrou o kit à sua maneira. Ouvi dizer também que em Portugal não passou muito isso, aqui em Espanha eu obtive passou bastante nas notícias, várias coisas, vários kits diferentes para diferentes valores, para quem... passas dificuldades, tenho aqui um kit mais pequeno, queres investir no teu kit de emergência? Faz uma coisa grande, pronto. E eles estavam a falar que era um kit que durava 72 horas. Mas isto deu nas notícias assim, é uma medida da União Europeia. E o que é que eu achei? Não passou nas notícias, é invenção minha. Eu achei que era por questões de guerra. Nós estamos com guerra na Europa, então eu achei que poderia ter alguma coisa a ver com isso. Eliminei, esqueci essa informação, continuei com a minha vida normal. Por acaso, eu fiz algum estoque de comidas, algumas coisas, porque não me custava nada, então comprei alguns enlatados a mais, fiz algumas compras a mais, mas deixei passar a questão das lanternas e assim eu deixei passar. Facilitei, eu pensei sempre, depois tenho que ir, só que, sei lá, não passo por uma loja de chinês assim perto, não tenho assim um sítio aqui para eu ir comprar isso, então eu fui adiando. Mas a comida eu comprei a mais. Também o importante nessas emergências, eu fico nervosa, quero é comer. Então a comida eu tinha. O que é que aconteceu? Um dia, do nada, tranquilamente, aqui em minha casa, eu vivo em Espanha, mas eu vivo na fronteira muito perto de Portugal. 5 minutos a pé de Portugal. Então, eu estou em Espanha, mas é meio Espanha, meio Portugal, tá? Mas é do lado de Espanha. O que aconteceu? 11h30 aqui na minha casa, a internet não, estou a mentir. A luz foi abaixo. Mas eu vivo no fim do mundo, então as coisas costumam falhar. Às vezes falha a luz, falha a internet, as coisas acontecem, então eu nem liguei. Falhou a luz, mas eu continuei a ter internet e eu continuei a ter rede. Continuei a ter rede, o que é que eu fiz? Fui ao TikTok, liguei a minha internet móvel e fui para o TikTok. De repente começo a receber conteúdos dos criadores de conteúdo de Portugal a dizerem, Lisboa está às escuras. Lisboa ficou sem luz. E eu, estranho, ok. Entretanto, a minha vizinha aqui do lado bate-me na porta e faz tuk, tuk, tuk. Olha, vizinha, eu estou sem luz. E você? Também estou sem luz. Eu, estranho, mas ok. Às vezes aqui na minha zona acontece. De repente começo a ver imensos criadores de conteúdo em Portugal a dizer que Portugal estava às escuras. E foi aí que eu entendi. Comecei a ir às notícias no meu telemóvel a tentar perceber. E foi aí que eu entendi que alguns lugares da Europa, não era Portugal inteiro, naquele momento, não era Espanha inteira, não era a Alemanha toda, não era a França toda, mas alguns lugares estavam com problemas na eletricidade. O que é que acontece? Portugal, a eletricidade de Portugal é muito cara. Então, apesar de Portugal produzir a sua própria eletricidade, Portugal consome a eletricidade de Espanha. E eu estava em Espanha. Então, Portugal, o que é que fez para resolver o problema? Ok,
nós ficamos sem eletricidade, mas é um problema de Espanha. Então nós vamos pegar na eletricidade de Portugal e de França e de outros países e de outros lugares. E então, Portugal, relativamente rápido, conseguiu resolver o problema. Quando eu digo resolveu rápido, foram umas 11, 12 horas sem eletricidade. E em algumas casas estavam sem eletricidade e sem água. Nunca me falhou água a mim, mas falhou a eletricidade. No entanto, para mim, foram muito mais que 12 horas sem eletricidade. A mim demorou muitíssimo. Portugal já estava com eletricidade, faz tempo e eu nada. Fui das últimas a ter eletricidade aqui. Mas está tudo bem. Isto é assim, um resumo dos resumos para vocês assim que estão completamente por fora, não sabem de nada. Então, qual foi a prioridade para voltar a restabelecer a eletricidade? Principalmente em Portugal. Mas em Espanha também, pronto. Assim que eles não tinham eletricidade, alguns lugares tinham geradores, então ligaram os geradores e continuaram a funcionar. Mas muitos lugares o que fizeram foi simplesmente fechar, porque não compensava ter geradores dependendo do tamanho da loja, dependendo do tamanho do lugar, compensava mandar as pessoas embora. Então vários supermercados fecharam, várias bombas de gasolina fecharam, várias coisas aconteceram. Muitas pessoas não tinham comida em casa. E os frigoríficos e os congeladores estavam a descongelar porque não havia luz. Então as pessoas foram a correr para os supermercados comprar comidas, enlatados, coisas para conseguir comer no próprio dia. Por exemplo, a minha mãe, ela veio embora do trabalho, não dava para trabalhar, não tinha como. No meu caso, eu trabalho com a internet, eu fiquei assim o dia inteiro sem saber o que fazer porque também não dava para trabalhar. Enfim, muitas pessoas vieram para casa. Muitas pessoas foram a correr para o supermercado, muitas pessoas ficaram tranquilas lá fora, no parque, enfim, cada um reagiu à sua maneira. No meu caso, eu tenho já a avisar que a minha experiência sobre o apagão foi muito positiva, mas houveram muitas pessoas que as coisas não correram bem. Acidentes a conduzir, porque não tínhamos semáforos, então não tínhamos iluminação, então não havia vermelho, verde, amarelo, então as pessoas só iam e bateram, houve muitos acidentes de carro. Os metros, comboios, não sei o quê, tudo deixou de funcionar. A minha mãe estava numa cidade, ela trabalha num lugar, vive noutro, e uma chefe teve que lhe dar boleia, que é o que vocês chamam de dar carona, para ela voltar para casa, porque ela não tinha como ir para casa porque os transportes públicos deixaram de funcionar. Muitas pessoas que ficaram presas lá embaixo no metro, no comboio, e não tinham como sair. Muitas pessoas ficaram presas em elevadores. Muitas pessoas tiveram cirurgias adiadas, porque as cirurgias de emergência aconteceram com geradores, mas o máximo de cirurgias que eles podiam adiaram. Muitos aviões que estavam com dificuldade para levantar, aterrar, enfim, por causa de problemas na telecomunicação. Muitos voos foram adiados, muitos problemas com as pessoas nos hospitais e centros de saúde, muitas pessoas que respiram através de aparelhos em casa. Enfim, muito desastre, aconteceu muita coisa. Não foi muitas horas em apagão, mas muita coisa aconteceu. No meu caso, eu estava no conforto da minha casa, estava tudo bem. Eu não tive que conduzir sem iluminação, sem sinalização, sem nada. Eu tenho fogão a gás, então eu tive sempre comida, porque eu consegui sempre cozinhar, porque eu não tenho fogão por eletricidade, então para mim teve tudo bem. Tomar banho, por acaso, nós tínhamos água no coiso reservado quente, então nós tivemos água quente, então nós conseguimos tomar banho confortavelmente na água, nem foi preciso tomar banho de água fria, não, olha, juro, para mim a minha vida continuou perfeitamente normal. Eu estive lá fora a falar com os vizinhos. Foi assim que nós passamos a tarde, porque nós não sabíamos o que fazer. O meu vizinho ainda me emprestou uma lanterna, luz a gás, emprestou-me um rádio a pilhas, onde eu fiquei a acompanhar todas as notícias do que estava a acontecer no mundo, porque não conseguia comunicar com os meus pais, nem nada disso. E então, pronto, só para resumir que para mim correu tudo bem, deu tudo certo, não foi nada de grave, mas aconteceram coisas horríveis. Mas agora vamos então passar para alguns vídeos no TikTok de algumas pessoas que relataram as suas experiências. Esta foi a minha e pronto, só posso falar da minha, não é? Mas então aquilo que eu vos falei, muitas pessoas foram a correr para os supermercados em pânico e o que é que aconteceu? Supermercados completamente vazios. Olhem o estado dos supermercados. Algumas pessoas tinham geradores em casa, então aproveitaram, vocês estão a ver aí as arcas e tudo, as pessoas simplesmente levaram tudo. Mas também muitos supermercados, por causa dos geradores, tu podes ligar os geradores em determinadas partes, não precisas de meter tudo a funcionar.
Então, o que algumas pessoas também se esquecem é que isto estava tudo muito vazio, porque os próprios trabalhadores dos supermercados pegavam nas comidas todas e punham numa arca frigorífica, num congelador, no estoque da loja, para não estar ali, nos frigoríficos e estar a ligar mais coisas e gastar mais eletricidade. Nós começamos a ficar sem combustível, várias bombas de gasolina tiveram que fechar porque não havia mais combustível, enfim. A loucura! Porque nós estávamos a achar que iam ser 72 horas sem luz. Nós não estávamos à espera que fossem 10, 11 horas sem luz. Nós achamos que ia ser pior. Isto aqui, continente. As pessoas... Não, isto é Pingo Doce. Isto é Pingo Doce, acho eu. Pronto, as pessoas a comprarem loucamente coisas, várias conservas, papel higiênico, tudo o que mandava no kit e que ninguém quis fazer o kit, de repente estava toda a gente a comprar coisas para conseguir comer. Bolachas, conservas, coisas que desse para comer, assim, sem nada. Olhem aqui outro, este é do continente. Apagão em Portugal, o único supermercado aberto e está como? Um caos. Horrível. Eu não fui para o supermercado, eu não saí de casa nesse dia, mas é que eu tinha coisas em casa, eu sei que muitas pessoas não têm a possibilidade de estar a comprar comidas a mais e tal. Depois arranjaram maneira de comprar comidas a mais. Que isso foi uma polémica, muitas pessoas num dia foram lá, compraram carrinhos e carrinhos de comida e no dia a seguir voltou a luz, foram lá tentar devolver todas essas comidas. Não sei como é que isso ficou, é nesses momentos que eu dou graças a Deus de já não trabalhar no supermercado, porque as pessoas ficam malucas. Muitas pessoas começaram a cozinhar de maneira inovadora. Não é? Estamos sem luz, não sei bem o que fazer, vamos inovar. O que é que esta pessoa fez? Está a fazer a sua bela sopa com, como é que isto se chama? Berbequim? Não sei, não sou dessas coisas, o meu pai é que sabe o nome destas coisas. Pronto, de repente, pronto, temos sopa, não é? Vi muitas pessoas a fazerem isto, vi imensas pessoas a fazer isto. Tecnologia, pronto. A tecnologia de ponta. Aqui em Portugal nós é assim. Resolve-se, né? Uma pessoa dá o seu jeitinho. Como é que a pessoa frita os ovos? Umas velas por baixo, certazinha por cima, ovinhos. Porque, né? Fogão não funciona, põe-se umas velas. A verdade é que o ovo está a ficar cozinhado. Resultou e no fundo é o que importa. Uma pessoa começa a inovar. Isto aqui era o que eu queria ter feito. Arrependi-me, porque o meu pai tem isto, que é uma coisa em barro, que dá para tu fazeres as chouriças, dá para tu fazeres linguiça, dá para tu fazeres alheira, fica muito bom. Mas eu não tinha. E fica muito bom, eu juro. Estava a almoçar e eu almocei salada, porque eu estava com medo de perder toda a comida que eu tinha no frigorífico e no congelador. Que ainda por cima eu tinha ido às compras muito recentemente, então eu tinha... eu estava com muito medo, eu gastei bastante dinheiro, eu não tenho assim tanto. Então eu não queria que a minha comida se desperdiçasse, eu estava cheia de medo. E eu só pensava, meu Deus, eu a comer salada porque eu não queria que a salada se estragasse. Porque se fosse 72 horas, a minha comida não ia aguentar 72 horas, então eu comecei a comer tudo o que tinha. E eu pensei, meu Deus, se eu tivesse este assador que o meu pai tem, fica incrível a comida lá. Mas muitas pessoas ficaram de boas, tranquilos e foram dançar para as ruas. Em Espanha isso foi o que mais aconteceu, ó. Vou tirar rápido porque tem música, então, né? Já sabemos que o YouTube não gosta, mas muitas pessoas ficaram tranquilas. Também nem toda a gente ficou mal, nem toda a gente estava em desespero. Muitas pessoas saíram só do trabalho e foram viver a vida, aproveitar. Vou mostrar aqui uma rua quando voltou a luz. As pessoas a comemorar, pessoas na rua. Também temos a vantagem que nós estamos na primavera, então o dia é mais longo, tivemos bastante sol. Por acaso o apagão foi num dia que teve muito sol, teve muita luz. Então foi incrível, porque por exemplo hoje foi um dia em que teve a chover imenso o dia inteiro. Então foi um dia muito triste, foi um dia que não havia grande luz. Então às vezes, dependendo da casa, se não tem muitas janelas, se não é muito arejada, é mais chato. Mas foi um dia que estava muita luz, estava muito sol, então também não sentimos assim tanta falta da luz, de não ter eletricidade. Mas muitas pessoas aproveitaram para ir para a rua, para aproveitar a vida, não estavam a trabalhar, estiveram lá.
a divertir-se. E isto aqui foi então quando a luz voltou, as pessoas a aplaudir. Parecia que Portugal tinha ganhado o euro. Tinha ganho, não é ganhado, ganho. Acontece. Pessoas a gritar, pessoas a assobiar nas janelas, fazer barulho. É a vida, as pessoas estavam felizes. Mas agora vamos para uma menina mais chata? Vamos, porquê? O que aconteceu? Houve o apagão, algumas pessoas viram o lado positivo, outras pessoas viram o lado negativo, mas muitas pessoas vieram com um discurso para a internet de a eletricidade também não nos fez assim tão mal ter ficado um pouco sem eletricidade. Estávamos sem telemóvel, estávamos sem internet, estávamos sem nada, então muitas pessoas foram para a rua só aproveitar o dia, foram beber uma cerveja, falar com os amigos, estavam a jogar nas ruas, punham o rádio e, por exemplo, eu estava muito preocupada porque eu não tinha contacto com os meus pais e eu estava muito, muito preocupada com eles porque eles estavam cada um num lugar. O meu pai estava na cidade da Maia, a minha mãe estava na cidade do Porto e o meu irmão estava na cidade de Matosinhos. Estava cada um para uma cidade e eu só estava, meu Deus, que eles consigam chegar os três a casa bem. Então eu estava muito em pânico. Então eu fiquei a ouvir muito a rádio da RTP, a rádio das notícias. Notícia, 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 notícia. Até começou a ficar muito tarde, eu não conseguia dormir porque eu estava com muita ansiedade. E eu coloquei numa rádio de música normal. E estava a passar a música como se nada acontecesse. E eles tentavam realmente não falar do apagão, não falar disso. E eu acho que me fez bem porque eu conseguia adormecer, porque distraí-me um pouco disso. Então muitas pessoas foram para a rua, colocaram a rádio normal, com música e tal, e aproveitaram para estar com as pessoas, aproveitaram para dançar, para cantar, para se divertir um pouco. Mas algumas pessoas começaram a ficar chateadas, incomodadas, por algumas pessoas terem gostado do apagão, por algumas pessoas terem gostado de ter aproveitado um pouco a vida, de estarem aí, lá fora, no parque, a divertirem, a brincar. Eu nem sequer ia falar nisto porque eu já sinto que isto vai ser um bocado polémico. Ando a ver imensas pessoas a meter nos stories a dizer que o apagão foi incrível, basicamente porque as pessoas conviviam mais, não havia internet e queriam que aquilo tivesse durado muito mais tempo. Desculpem, mas isto para mim não é normal. Eu não estou de todo a dizer que não acho bem as pessoas terem saído à rua e andarem a conviver mais, mas dizerem que querem que isso dure mais tempo. Já pararam para pensar nas pessoas que estavam no hospital a viver à base de geradores? Ou no pânico de imensa gente que estava sozinha? Nos pais que ficaram preocupados sem saber como é que iam alimentar os filhos se isto continuasse? Aquelas pessoas que estavam a trabalhar e não conseguiram ir a correr para os supermercados para comprar mais comida e literalmente viram tudo o que tinha em casa a estragar-se sem saber quanto tempo é que isto ia durar, sem saberem como é que queriam conseguir comer. Pessoas mais velhas que estavam sozinhas e não tinham como ligar para ninguém. Estudantes deslocados onde as pessoas estavam fora de casa e não conseguiam voltar e não conseguiam pedir ajuda a ninguém. Pessoas que estavam literalmente presas dentro de comboios, metros e elevadores a entrar em pânico por não conseguirem sair. E os pais e mães dessas pessoas que não sabiam onde é que estavam os filhos, não faziam a mínima ideia se estavam presos dentro de metros e elevadores, tipo tudo. As pessoas que estavam longe de casa e poderiam ter que ficar a dormir na rua e não tinham como contactar ninguém para os ir pescar. E esses pais e mães a provavelmente sentirem-se impotentes porque não tinham como contactar os filhos para saber onde é que eles estavam para conseguirem ir lá pescá-los. Sequer têm noção que há pessoas que precisam ter os medicamentos no frio e literalmente os medicamentos estavam a estragar-se. E agora que já passou e viram que só durou um dia, já é muito fácil dizer que queriam que aquilo tivesse durado mais tempo. E eu não estou a dizer de todo que não é bom as pessoas saírem à rua, mas vocês estão literalmente a romantizar esta situação que não é nada boa. Com certeza. Eu só acho, pronto, eu entendo tudo isto. Isto não foi algo ok para toda a gente, cada um vive as coisas à sua maneira. Mesmo nas mesmas circunstâncias, a mesma situação é interpretada de maneira diferente dependendo de quem encara aquela situação. Então, para mim, foi muito tranquilo, foi aquilo que eu disse. E eu tive comida, eu estava com tudo em casa, eu não tive que sair, eu não tive que conduzir. Muitas pessoas entraram em pânico, tiveram que ir para os supermercados tentar arranjar comida porque não tinham o que comer. Eu tinha comida em casa, eu tinha conservas, eu tinha tudo. Eu tinha o meu fogão que funcionava, então se eu quisesse cozinhar alguma coisa, eu tinha para cozinhar. Nada se estragou depois, pronto, graças a Deus. Se realmente tivesse sido as 72 horas, ok, a minha comida teria estragado. Mas eu também teria dinheiro para depois comprar mais comida e tal. Seria chato, mas eu teria como comprar mais comida. Eu não tinha medicamentos a depender do frio e não sei o quê. Então a minha situação para mim foi tranquilo. Realmente é errado dizer, poderia apagar tudo outra vez. É errado. Porque nós não podemos olhar só para nós. Não é porque para nós foi ok que para o outro foi. Se tu queres estar sem telemóvel, desliga o telemóvel e vai para a rua. Não é preciso haver um apagão na Europa.
Mas também não sei se eu faria um vídeo na internet para dizer ai, parem de ficar felizes com o apagão por causa disto. Acho que cada um pensa muito em si mesmo. Acho que as pessoas são egoístas e não sei até que ponto é que fazer um vídeo para o TikTok vai mudar mentalidades e fazer as pessoas verem as coisas de uma maneira diferente. Às vezes não é sobre isso. Às vezes a pessoa nem está a falar nesse sentido. Às vezes a pessoa não está a ser assim tão literal. Às vezes é só uma maneira de falar. Ai, as pessoas estão a aproveitar, estão a viver, estão no parque, estão na rua a apanhar sol, a cantar, a dançar. Isso é bom. Às vezes não é tão profundo. Que as pessoas que andam a dizer isso não tinham pessoas que precisavam de eletricidade no hospital. Não estavam presas em comboios ou elevadores ou médicos e coisas do género. Não são pessoas ou pais de pessoas que literalmente precisavam de guardar os medicamentos no frigorífico. Não estou a criticar aquelas pessoas que apenas comentaram que acharam bonito ver as pessoas a conviver e saírem à rua. Até porque eu acho que isso é uma coisa que se deve fazer, tenham ou não tenham eletricidade. Eu estou a falar daquelas pessoas que ficaram a dizer que aquilo poderia ter durado muito mais dias e nem sequer pensam nas situações dessas pessoas. Eu espero sinceramente que nenhum de vocês nunca esteja nessa situação e acho que antes de dizerem essas coisas se calhar deviam pensar um bocadinho na situação de outras pessoas. Com isto eu só queria dizer que se vocês gostam assim tanto de estar sem o vosso telemóvel, desliguem e vão para a rua. Vão ter com as pessoas. Ok, mas por acaso aqui tem uma pessoa que comentou exatamente aquilo que eu penso, que é Girl, as pessoas só queriam voltar a ter conexões verdadeiras. Nunca foi sobre a continuidade do apagão em si. É uma metáfora apenas. É que eu acho que ela levou muito no literal e houveram várias pessoas que ficaram chateadas. E eu acho que quando as pessoas disseram tipo isto não foi assim tão mal, no fundo isto não foi assim horrível, acho que as pessoas não estavam a falar de facto nisso, do apagão, das pessoas que sofreram com isso. Acho que foi mais no sentido de às vezes a pessoa pensava, oh meu Deus, como é que eu vou ficar sem telemóvel, como é que eu vou ficar sem internet por tanto tempo, como é que isto vai ser, o que é que eu vou fazer o dia inteiro, isto vai ser uma seca. Às vezes não é tão profundo, a pessoa só pensava, meu Deus, como é que eu me vou entreter por 3 dias sem internet, já nem me sei entreter assim. E as pessoas viram só que dá para se entreter sem telemóvel e sem internet. Às vezes não é pensar em tudo isso tão complexo. Algumas pessoas a dizer, não era isso, estariam-se a referir provavelmente, né? Eu acho que as pessoas não estavam-se a referir a isso. Eu acho que ela não percebeu muito bem o ponto. Eu acho que, no fundo, ninguém ficou feliz pelas pessoas que ficaram sem medicamentos, sem comida, sem oxigênio, sem cirurgias, sem essas coisas. Acho que as pessoas estavam só a falar que até foi bonito conviveres de novo e viver uma experiência assim, algum tempo em que estávamos todos sem telemóvel, estávamos todos sem internet e estávamos todos a viver as mesmas coisas e estávamos todos a querer entretenimento e estávamos todos a querer nos divertir e ficar um pouco leves e tentar levar o melhor da situação. Acho que tem algumas pessoas que lidam muito mal e são muito negativas e veem sempre o lado negativo das coisas e eu acho que muitos de nós preferiram só olhar pelo lado positivo, ver o copo meio cheio. É claro que tem uma parte do copo que está vazia, mas tu é que escolhes em qual parte é que vais focar. E pronto, eu acho só que claramente esta menina decidiu focar pelo lado negativo, enquanto eu, por exemplo, lidei pelo lado positivo e cada um encara as coisas à sua maneira. Mas também acabou que não foram 72 horas. Em Portugal foram tipo 10, 11 horas sem internet. Não foi assim, então, fim do mundo. Enfim, foi este o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo. Tchau!